Ouvinte querido, ouvinte querida, certos órgãos do Estado, ou certos órgãos foram desenvolvidos pelo Estado para funções muito específicas. Por exemplo, observar o mercado como o Banco Central, por exemplo, como a CVM, como a Anatel. São instituições fundamentais, todo mundo civilizado tem. Não precisa explicar o que faz. Banco Central, guardião da moeda, política monetária, CVM. A CVM, ela cuida do mercado de capitais, ela cuida das empresas, por exemplo, quando tem uma confusão no mercado, uma companhia aberta, por exemplo, pum, CVM, tem que prestar contas para a CVM. Nos Estados Unidos é a SEC, tem a CVM. Investigação sobre lojas americanas, CVM. Reunião no Banco Central, taxa de juros, a gente fica de olho. Então, são estruturas que observam o mercado, interferem no mercado e, quando necessário, intervêm. Outras estruturas do Estado, e também adotadas mundialmente, elas administram o Estado. Elas também dispensam explicações. Por exemplo, Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é fundamental para cuidar do dinheiro, né? Do nosso dinheiro. Receita Federal. Receita Federal. São órgãos do Estado. Você pode também falar sobre outras agências. Eu citei a Anatel, mas poderia citar outras agências. Mas em que categoria a gente deve colocar o Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais? Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais. Em que categoria eles estão? É uma estrutura de Estado que observa o mercado e, quando necessário, intervém? É uma instituição fundamental? Tipo Banco Central? Se fosse, sempre existiria, né? Ou é um penduricalho do governo montado, recriado para poder abraçar um interesse político que é a redistribuição dos cargos na esplanada? Então preciso desse ministério modesto comparado à agricultura, comparado ao Ministério da Fazenda, para poder fazer um rearranjo. O Brasil tem uma quantidade absurda de empresas. 19 milhões de empresas, 99% empresas pequenas e médias. Aqui o Ministério tem esse nome, pequenas e médias. Mas você tem as cooperativas, você tem o microempreendedor individual, vai para quase 30 milhões. E o governo resolveu, portanto, criar um ministério para isso. Um ministério proposto, ainda não foi. Lula falou sobre isso numa live da qual ele tomou parte ontem, que é a live semanal dele. E a gente ainda não sabe se vai sair, de repente não sai, né? Mas anunciou. Falou na rádio, falou o nome até completinho, como eu disse. Então, a gente tem as empresas no Brasil. Olha, empreender no Brasil é coisa de gente corajosa, coisa de gente que arrisca o que tem e o que não tem, muitas vezes, em nome da realização de um sonho. Gera um monte de emprego. Essas empresas pequenas e médias geram muitos empregos. Agora, de que forma o Estado pode ser útil para essa legião dessa legião de empresários, né, que o novo ministério promete cuidar? Como o Estado... A gente tem o Sebrae, já existe. Mas a pergunta é como o Estado pode ajudar essas empresas criando um Ministério das Pequenas e Médias Empresas. Como é que isso vai mudar a vida da gente? A vida do empreendedor, a vida do empresário? Só o tempo vai dizer. A gente já teve esse ministério criado no governo Dilma, 39º ministério dela. Esse agora é o 38º ministério. 38º ministério.
E naquele ministério da Dilma não aconteceu muita coisa, não. Pode ajudar a desburocratizar, porque as outras estruturas do Estado só cuidam das grandes empresas, então vamos pegar um ministério para as pequenas e médias empresas. Mas ontem eu comentava aqui que se a gente for nessa linha, e o presidente Lula disse que era muito importante esse assunto, muito importante esse segmento empresarial para o Brasil, e é muito importante, gerador de mão de obra, é muito importante. Agora, se a gente precisa ter um ministério, e é o que eu comentava aqui ontem, para abraçar um setor importante, a gente vai ter muito ministério, muito mais ministério. Muito mais do que 38 ministérios. Porque tem muita coisa importante. Muita coisa importante, como as pequenas e médias empresas, que já estão assistidas, abraçadas pelo Sebrae e que já têm acesso a fontes de financiamento, algumas, outras não, mas não é esse ministério que vai conseguir. Enfim, como a resposta a gente só vai saber com o tempo, porque nós não vamos falar, olha, que não vai dar certo e tal, mas a princípio é uma coisa que não tem muita serventia administrativa. Agora, tem serventia política eleitoral, política no Congresso Nacional, política para formação de maioria. Então, esse 38º ministério aparentemente vai ser necessário para jogar na bolsa, ali na mesa, né? Joga na mesa para poder redistribuir. E a única certeza que a gente tem é que nós estamos beirando os 40 ministérios. E claro que não existe um número ideal de ministérios, já falei disso aqui, eu gosto de repetir porque eu acho legal. O Marechal Deodoro da Fonseca, né, quando começou o governo, tinha 8 ministérios. 8 ministérios. Na República Velha, a gente girou, em média, com 9 ministérios. Que com Getúlio Vargas viraram 10. Que com Juscelino viraram 11. Aí no final do regime militar, João Figueiredo tinha 16 ministros. Aí vem a redemocratização. E vem a Constituição. Né? Então, o Brasil fica um país mais complexo. E vem a redemocratização. Tancredo Neves desenha uma esplanada, não com 16 ministros, como o seu antecessor. Desenha a esplanada com 23 ministérios, quase 50% a mais do que o antecessor. Que viraram 31 com José Sarney. 31 ministérios. Olha que salto. 16, 23, 31 com José Sarney. 34 no segundo governo de Fernando Henrique. E 38 com Lula. Aí o Collor... não é aí o Collor, mas o Collor, antes do Itamar Franco, depois do governo Sarney, o Collor se elegeu em 89 prometendo cortar a equipe de ministérios. E cortou. Só que daí ele complementou com 13 secretarias ligadas à presidência. Tinha direito a jatinho, carro, caramba. E é a mesma coisa. Mas pelo menos não aumentou o número de ministérios, diminuiu e tal. Mas ele tinha 30 nomes no primeiro escalão. E a pergunta é por que a gente multiplicou essa quantidade de ministros por 5, né? Por 5. Tinha 8 vezes 5, 40. Por quê? Por quê? Né? Em parte, é o progresso, o desenvolvimento. Você pega uma das pastas do Deodoro, era agricultura, comércio, obras públicas. Não dá, né? Agricultura, comércio, obras públicas. É muita coisa. Então, compreensivelmente, um ministério cuida de agricultura, outro cuida do comércio e outro cuida de obras públicas. É assim. O Getúlio tinha um ministério para cuidar da saúde e da educação juntos. Hoje não seria estranho você manter o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde na mão de uma só pessoa, né? Não é normal. Então, um dos motivos é o progresso. O país vai ficando mais sofisticado, você vai fazendo coisas, né? Na estrutura. Outro motivo é você, por exemplo, quer dar ênfase a um tema de campanha. Poxa vida, vou criar uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. Por quê? Porque isso é importante para mim politicamente. Aí convido uma mulher para ser a secretária e tal. Ainda tem a natureza
da nossa estrutura política, que é o que está acontecendo. Né? Você pega nas democracias mais estáveis, a formação de maioria, 2, 3 partidos, o Brasil não dá nem para falar que é partido, são fragmentos de partido, junta daqui, junta dali. O partido não fica formalmente com o governo, alguns, outros ficam. É um negócio muito mal ajambrado. E com isso, você tem indicação política, muita indicação política, começa a inchar a máquina, começa a ter ministério, e aí acontece o que a gente está falando. Né? Agora, existe um número ideal de ministérios? O número ideal de ministérios é o menor número de ministérios? Se não tivesse influência política, se a gente vivesse num país igual água, insípido, incolor, né? Você tivesse, enfim, um país neutro ideologicamente, quantos ministérios deveria ter? Eu não sei dizer. 999, 592, 100. Quantos ministérios deveria ter? Não existe uma resposta objetiva. Né? Não existe uma resposta objetiva. O que a gente vê, no entanto, é que a forma com que o governo, este governo e outros governos, mas principalmente o governo do PT, vai organizando o Estado é um sistema de ocupação mesmo. Então, para minha conveniência política, eu vou lá e incho o Estado. Por que não pode praticar conveniência política sem inchar o Estado? Você vai lá e enche o Estado. Daqui a pouco cria o 39º, quem sabe o 40º. Então, essa falta de percepção de que o Estado, para ser gerido, não significa, né, não vai ser gerido só pelo lado do inchaço, ele tem que ser gerido pelo lado do corte. Ontem, quando a gente discutia o número de ministérios, aliás, teve reportagem sobre isso também no Jornal da Band, etc., porque o governo está tentando, e a gente falou disso ontem, tentando arrumar dinheiro para cobrir algumas bondades, digamos, não são bondades, mas algumas políticas sociais que foram feitas. E está tentando arrumar dinheiro, uma das coisas é tentar tributar os ricos e tal, aumento de receita, aumento de carga, e que é o que está acontecendo, aumento de arrecadação, não pela eficiência do Estado, aumento de arrecadação, pelo aumento da carga tributária, você está cobrando mais, você não está só redistribuindo. Não é uma soma neutra. Não, nós temos que taxar os ricos e aí a gente vai desonerar os pobres. Não, vamos taxar o rico. Agora vamos taxar tudo para poder ir aumentando o caldo de cultura. Então, quando você pega esse modelo de Estado, ele não está olhando para os custos. Esse governo não olhou para os custos. O governo anterior que mandou uma proposta de reforma administrativa, o governo Bolsonaro, também não olhou para custos. Deixou de fazer concurso público. E com isso você vai diminuindo um pouquinho. Mas, sabe, uma percepção do que deve ser feito para cortar, para a gente ter um Estado mais eficiente, isso a gente não vê sendo discutido. O que a gente vê sendo discutido é uma votação mais eficiente. O governo de olho numa votação mais eficiente, mas não o governo de olho numa gestão mais eficiente e mais barata. Porque a gestão mais eficiente é a melhor gestão. A gestão acaba sendo a mais barata, a mais em conta. E o Brasil tem uma experiência cara demais, o que faz tudo muito complicado. Vamos acompanhar essa votação, né? Esse ministério ser proposto, vamos acompanhar a aprovação disso, vamos ver quem vão ser os ministros, porque essa discussão também é importante. Estou falando isso como uma reflexão, mas tem outras coisas importantes acontecendo, nós vamos discutir. Eu não sei se você concorda ou se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Vamos em frente.